O Matrimônio, por Søren Kierkegaard. Editorial PC II, canal Le Conde. Capítulo 4. O mistério do matrimônio. 4. Escrúpulos contra a publicidade do vínculo. Seguindo a evolução do amor, porém, de seu mistério criptogâmico à sua vida fanerogma, caiu em uma dificuldade que, dirás tu certamente, não tem a menor importância. Consegui convencer-te, admitamo-lo, de que o religioso e o ético, que no amor conjugal se apresentam já desde a paixão, não se debilitam mutuamente. Estás intimamente persuadido disso, e já não tens nada que objetar contra um ponto de partida religioso. Sozinho com tua amada, estás disposto a humilhar-te e a humilhar teu amor perante Deus. Estás realmente impressionado, comovido. Porém, cuidado. Pronuncio uma palavra, a assembleia, e neste instante, como na canção, tudo se desvanece outra vez. Nunca conseguirás, creio, sair da categoria de interioridade. A assembleia, esta bendita assembleia, cuja multiplicidade não lhe impede de ser uma pessoa moral. Se além de todas as cansativas qualidades de uma pessoa moral, tivesse também a vantagem de ser uma cabeça sobre os ombros, eu saberia muito bem o que fazer. Como sabes, um louco tinha uma ideia fixa. O quarto em que vivia estava cheio de moscas que ameaçavam asfixiá-lo, e ele, em sua angústia, na fúria do desespero, lutava por sua vida. Assim pareces tu defender tua vida contra um imaginário enxame de moscas, contra o que chamas a assembleia. A situação não é finalmente tão perigosa, porém, far-te-ei o favor de passar em revista os principais pontos de atrito com a assembleia. Recordar-te-ei, antes de mais nada, que a paixão não poderia conceder-se a vantagem de ignorar essas dificuldades, e que a razão disso é a abstração em que se mantém, sem entrar absolutamente em contato com a realidade. Distingues muito bem entre as relações abstratas que tens com o mundo que te rodeia, se a abstração suprime a relação. Que seja mister pagar ao cura, ao porteiro e ao juiz, podes resignar-te, porque o dinheiro é um excelente meio de eliminar toda relação com eles, pois tu confessas teu plano de nada fazer, sem nada receber, nem sequer a ínfima coisa, sem dar ou receber dinheiro. E a rigor, apesar de nunca te casares, és capaz de dar por saber que pretendes te casar. Nesse caso, não te assombres se a assembleia se dilata ou se cumpre em ti o temor do homem às moscas. Temes as relações pessoais que, pelas perguntas, cortesias, felicitações, agradecimentos e inclusive os obséquios, pretendem te impor obrigações que não podem ser saldadas com dinheiro e procuram criar vínculos mil que, sobretudo nessa circunstância, desejarias ver-te livre para entregar-te inteiramente à amada. Uma nota. Assembleia é o nome que recebe nos países protestantes. Lembremos que Søren era protestante, o conjunto de membros de um templo ou de uma cidade inteira. Então dizes, o dinheiro nos alivia de uma série de coisas ridículas. Permite emudecer as trombetas da igreja, que de outro modo aturdir-te-iam até o juízo final. Pode dispensar que te proclamem esposo autêntico ante toda a assembleia, quando não queira limitar-se a sê-lo perante uma só pessoa. Essas palavras não são minhas, são tuas. Recordarás da fúria que se apoderou de ti, um dia, ao ver um casamento na igreja.
Assim como nas ordenações, o clero presente vem impor as mãos do padre que se consagra. Assim também terias querido ver toda a Assembleia dos Irmãos vir, num sentimento de terna simpatia, dar ao par o beijo da comunidade. E até declarar que não poderias pronunciar duas palavras, noivo e noiva, sem pensar no momento solene em que um padre terno, um amigo venerável, se levanta e pronuncia com profunda emoção, cálice na mão, essas palavras magníficas. Achavas toda a cerimônia admiravelmente própria para sufocar o erótico. E o preparo dessa cerimônia era tão excessivo a teus olhos como a inconveniente festa mundana que se segue. Porque é inconveniente, ridículo e de mau gosto conduzir à mesa estes quase marido e mulher e provocar assim uma reflexão sem profundidade, verdade e beleza, na qual a pessoa se pergunta se é verdadeiramente o decreto da Igreja o que faz esposos os recém-casados. Pareces decidir-te dessa sorte por uma boda sem pompa. E não tenho objeções contra isso. De toda maneira, far-te-ei observar que, também nesse caso, é declarado plenamente esposo legítimo. Talvez, porém, suportes melhor a palavra quando ninguém a escuta. De todos os modos, devo recordar-te de que não se diz ante toda a Assembleia, e sim diante de Deus e desta Assembleia. Fórmula que, assim como não choca por sua limitação, tampouco carece de audácia. Compreendo melhor tuas outras objeções, apesar de as expressares com tua habitual vivacidade. Porque estes ataques somente se referem às condições sociais. Nesta matéria, penso que cada um é livre para ter sua opinião. Apesar de estar longe de aprovar seu Spredigkeit, tua expressão de desgosto, mostrar-me-ei tolerante. Sempre estaremos, por princípio, em desacordo sobre este ponto, porque encontro prazer em viver nas condições sociais dadas e obter um pouco mais de beleza, se é capaz de fazê-lo, e submeter-me a aceitá-las, se não o é. Não vejo absolutamente nenhum perigo para o amor na publicação das admoestações do alto da cátedra. Nem creio tampouco que essa publicidade seja prejudicial à assistência, como afirmaste em um dia de excessiva severidade. Haveria de proibir as admoestações, dizias, porque muita gente, as mulheres sobretudo, não vão à igreja mais que para escutá-las, de modo que o sermão perde todo o poder edificante. Teu escrúpulo repousa num pequeno erro. Podem, acaso, tais detalhes atingir um amor sadio e forte? Não tenho, certamente, a intenção de ser o advogado de toda a desordem que reina neste terreno. Quando estou firmemente ao lado da Assembleia, não a identifico com o honrado público, que, segundo Goethe, tem a imprudência de crer que tudo o que a pessoa faz é para manter a conversação. Outra razão que me explica teu enorme temor por essa publicidade ao som de trombetas e por todas essas práticas é teu temor de botar a perder o instante erótico. Sabes guardar tua alma na apatia e imobilidade do pássaro preso, quando estás por iniciar o voo mais belo. Sabes que o instante não está no poder do homem, e que o gozo mais belo reside, não obstante, no instante. E és mestre na arte de observá-lo. Nada queres antecipar pela inquietude com que o esperas. Porém, quando a um sucesso esperado se lhe fixa a flecha precisa, conhecida há muito tempo, quando os preparativos relembram-lhe sem cessar, corre-se o risco de não acertar o alvo. Pelo que se vê que não compreendeste a natureza do amor conjugal e que conservas uma superstição herética sobre a coisa primeira.
Vejamos agora se a assembleia é verdadeiramente tão perigosa. Não lhe é fácil, repara bem, tomar a forma terrível que teu cérebro enfermo lhe outorga instantaneamente. Porém, além disso, tua vida te pôs em contato, ou melhor dito, em relações íntimas com pessoas cuja lembrança não te angustia, nem perturba o ideal que se encontra em ti. Pessoas cujo nome pronuncias em voz alta quando queres induzir-te ao bem, cuja presença enleva a tua alma e cuja personalidade é, a teus olhos, uma revelação dos sentimentos nobres e generosos. Molestar-te-ia ter tais confidentes? É pouco mais ou menos como se dissesse no terreno religioso: desejo de todo o coração continuar em companhia de Deus, de Cristo. Porém, não posso suportar que me reconheça como seu, perante seus santos anjos. Por outro lado, tua vida, tua situação no mundo te vincularam com outros a quem as alegrias e as distrações, tão preciosas no curso uniforme dos dias, lhe têm sido parcimoniosamente dadas. Não tem cada família vários desses infortunados no círculo de suas amizades e talvez em seu próprio seio? Não é bom que esses seres, quase abandonados à sua solidão, achem um refúgio em uma família amiga? Para tais pessoas, um casamento seria um fato importante. Um pouco de poesia na trama da vida cotidiana. Um motivo de alegria em uma grande espera, como é uma grande recordação. Num lar que costumo visitar, vejo frequentemente uma velha senhorita da idade da dona da casa. Ela recorda o dia das bodas de sua amiga como se fosse ontem, e talvez, devo dizê-lo, com mais frescor que ela. Pode descrever o vestido da noiva, recordar as menores circunstâncias desse dia. Privaria a todas essas boas pessoas de uma ocasião que podes dar-lhes de alegria? Acolhemos junto a nós os carentes de amor. Quantos matrimônios se celebram no maior mistério para melhor saborear seu júbilo e aos quais talvez o tempo lhes traga decepção, ou tão pouca conformidade que se inclinaria a dizer: pelo menos, se sua celebração houvesse sido um dia feliz, teria afinal alguma significação. Detesto tanto como tu, bem sabes, a indiscreta curiosidade de que é objeto a família. Porém sei afastá-la de minha vida, e sei também elevar-me acima dessas miudezas. E tu, com teu espírito mordaz e combativo, pronto para atirar, não saberia defender-te? De todos os modos, não quero prescrever-te limites. Afasta o que te enfastia. Porém, não esqueças meu princípio e não esqueças de pô-lo em prática. Mais ainda, lembra que a arte, quando a coisa é possível, consiste em salvar a esses importunos e não em defender-se a si mesmo. Poderia recomendar-te como uma regra de prudência: quanto mais se afasta a pessoa, mais incita os demais a serem importunos, e em particular a esses ociosos em busca de mexericos. Tu sabes perfeitamente, tu que frequentemente te divertes em espicaçar-lhes a curiosidade para deixar logo toda a história desvanecer-se na lama. Poderia recomendar-te como simples regra de prudência, porque respeito demasiado a verdade que exponho, para menosprezá-la aqui. Toda situação estabelecida comporta sempre um pouco de polêmica, sobretudo se é sadia. É esse o caso de toda a união conjugal, e tu sabes que me causa horror o relaxamento familiar, a lamentável communio bonorum.
capaz de fazer crer que a pessoa casando-se, casou-se com toda a tribo. Se o amor conjugal é uma verdadeira paixão, tem também seu mistério. Não deixa expor-se aos olhares, nem passa a vida montando guarda nas famílias. Não se alimenta com uma troca de cumprimentos ou uma adoração, como que vemos instalar-se em certos lares. Sabes perfeitamente disso tudo, e tens razão para usar teu sarcasmo. Continue fazendo. Não necessito compartilhar de tuas opiniões sobre muitos pontos, e creio que nada perderiam, nem a boa causa, nem tu mesmo, se me deixas às vezes, como guarda florestal, cheio de experiência e solicitude, não somente indicar as árvores apodrecidas com cortes de machado, como também pôr uma cruz em outros lugares. Quinto, a medida necessária de mistério. Não penso, por certo, em fazer do mistério a condição absolutamente indispensável para conservar a estética no matrimônio. Não preconizo, de modo algum, que se necessite buscar o mistério, persegui-lo e somente gozar com o prazer do segredo absoluto. Uma das ideias favoritas da paixão consiste em refugiar-se em uma ilha deserta. Frequentemente rimo-nos dela, e não me unirei aos ferozes iconoclastas de nosso tempo. O erro da paixão está em crer que não pode realizar-se senão fugindo, e isso se explica pelo caráter da paixão, desprovida de história. A arte consiste em passar a multiplicidade, ainda que conservado o segredo. Também aqui eu poderia deixar assentado como regra de prudente conduta que o mistério só assume sua verdadeira energia mesclando-se à sociedade, cuja resistência é necessária para arraigá-lo mais profundamente. Abster-me-ei de fazê-lo, pela mesma razão que a anterior, e, além do mais, porque reconheço na relação social uma coisa que tem força de realidade. É necessário, porém, habilidade. Então, longe de esquivar-se a essas dificuldades, o amor conjugal encontra nelas sua proteção e com elas se desenvolve. Além do mais, temos outras tantas coisas que pensar na vida conjugal que quase não há tempo de nos determos em uma política de pormenores. Essa condição principal formula-se no foro íntimo por meio destas palavras: franqueza, sinceridade, vida às claras, o mais possível, porque o princípio vital do amor é tal que o condenaríamos à morte guardando aqui o mistério. Porém, é mais fácil enunciá-lo que segui-lo, e necessita-se de coragem para conformar-se com ele na forma consequente. Porque tu compreendes que eu penso aqui mais que em demonstrações de que se tem cheia a boca, naquelas uniões em que a pessoa se casou com um vasto círculo de família. Subentende-se que não se pode falar em vidas claras, senão onde também se pode falar em vidas ocultas. Porém, a dificuldade da primeira é medida pelo grau da segunda. É necessário coragem para mostrar-se tal como se é, realmente. Para negar-se a iludir, conservando certo mistério, para não acrescentar 1 milímetro a seu tamanho, quando poder-se-ia fazê-lo somente mantendo-se em silêncio. É necessário coragem para querer ser sadio e querer o verdadeiro em toda a franqueza e sinceridade. Comecemos, porém, pelas coisas de só menos importância. A propósito de um jovem casal que se cria obrigado a encerrar seu amor nos estreitos limites de 3 exíguos cômodos, empreendeste uma pequena excursão ao reino da fantasia.
tão próximo ali, além do mais, do local de tua residência habitual, que se poderia perguntar se se tratava na verdade de uma saída. Com o mais minucioso cuidado, o mais refinado gosto, te aplicas então a descrever um futuro conforme tuas esperanças. Participo com prazer, como sabes, de experiências desse gênero. E Deus seja louvado. Quando uma carruagem principesca puxada por 4 cavalos reluzentes me deixa para trás, sou bastante menino para imaginar-me eu mesmo viajando nela. E bastante ingênuo também quando sofro um desengano para ver que há um outro quem desfruta dessa aventura. E bastante cândido, finalmente, para aborrecer-me, porque outro tem mais de um cavalo, quando meus meios não me permitem mais. De modo que tu te vias casado e feliz. Havias conservado teu amor incólume, apesar de todas as dificuldades, e pensavas criar um ambiente para conservar pelo maior tempo possível a frescura, o frescor desse amor. Tua conclusão foi que necessitavam de mais de 5 cômodos, e eu te aprovei, posto que necessitavas de 5 como solteiro. Não te seria agradável ceder um à tua esposa. Preferias deixar-lhe 4 para habitar o 5º, em lugar de compartilhar um só. Depois de pesar esses inconvenientes, continuaste. Bem, fico, pois, com 3 cômodos, como ponto de partida, e não somente no sentido filosófico, porque não penso em voltar-me sobre ele, e sim afastar-me o mais possível. E, inclusive, tinha-lhes uma aversão tão grande que, não podendo dispor dos outros que consideravas necessário, preferias viver como um vagabundo sob o vasto céu, o que ao fim achaste tão poético que necessitaste de muitas outras para te conformar. Eu tentei chamar-te à ordem, mostrando que te abandonavas a uma das habituais heresias da paixão, desprovida de história, e foi um verdadeiro prazer para mim acompanhar-te através das salas ventiladas, do teto alto de teu palácio aéreo, por entre os salões na penumbra, pela sala de jantar iluminada por reluzentes lustres e espelhos, para chegar à pequena sala cuja porta se abria para o balcão, deixando penetrar o sol da manhã e o perfume das flores que se abriram para teu amor e para ti. Deixar-te-ei ali, em meio tua audaz excursão, ali onde, como um caçador de cabras selvagens, das cabriolas, contentar-me-ei com mostrar o princípio sobre o qual repousam tuas disposições. Teu princípio, nessa ocasião, é evidentemente o mistério, a mistificação, o capricho refinado. Não bastava que as paredes de tuas salas estivessem cobertas de espelhos, mas sim que o mundo mesmo de tua consciência devia, de forma semelhante, participar dos múltiplos jogos de reflexão. Não somente em todo o edifício, mas também em cada porção de teus pensamentos, querias achar a princesa e tu e a princesa. Todos os tesouros do mundo, porém, não bastariam para isto. É necessária a intervenção do espírito, a cujos recursos se apela com prudente moderação. É preciso, pois, que os amantes sejam tão estranhos um ao outro que a familiaridade encontre nisto seu sabor, e tão íntimos que as divergências de caráter sejam obstáculos capazes de estimular. É preciso, pois, que os amantes sejam tão estranhos um ao outro que a familiaridade encontre nisto seu sabor, e tão íntimos que as divergências de caráter sejam obstáculos capazes de estimular. A vida conjugal não deve ser um confortável pulo da cama, nem um colete que estorve os movimentos.
Não deve ser uma tarefa que exija trabalhos preliminares, porém, tampouco um bem-estar dissolvente. Deve ter a marca do imprevisto, ainda deixando adivinhar uma arte secreta. Não se trata de uns olhos baixos que contam dia e noite os pontos do tapete que cobre o piso da sala. Porém, é bom que uma sombra de atenção observe em sua borda um pequeno sinal misterioso. E, se bem que não convenha que cada dia, ao sentar-se à mesa, os cônjuges vejam suas iniciais sobre o bolo, pode permitir-se, contudo, um pequeno sinal telegráfico. Trata-se de se ter tão longe quanto seja possível o ponto em que se sente que se roda em torno do mesmo círculo, o ponto em que começa a repetição. Se não é inteiramente possível, importa então haver organizado a própria vida, de modo que se possa introduzir nela uma variação. Não dispomos senão de certo número de textos. Se nos empenhamos a empregá-los todos no primeiro domingo, não resta nada para o resto do ano, nem sequer para o primeiro domingo do ano seguinte. Deve-se, tanto quanto seja possível, guardar um para o outro um certo mistério. E na medida em que ambos se revelam pouco a pouco, tem-se que utilizar tanto quanto seja possível as circunstâncias fortuitas, de modo que a revelação seja relativa, suscetível de várias interpretações. Temos que nos guardar de toda a saciedade e de todo o enfado. Tu querias habitar a planta desse palácio principesco que devia achar-se em um formoso local, apesar de próximo da capital. E a tua esposa reservavas a ala esquerda do primeiro piso. Sempre invejaste os esposos das famílias reais, a fortuna de viverem separados. Porém, o que achava a teus olhos o deleite estético dessa vida da corte era um cerimonial que pretende prevalecer sobre o amor. Um deles se anuncia, espera um momento e é recebido. O protocolo em si mesmo não carecia de encanto, porém, somente assumia sua beleza quando se convertia em um jogo dos divinos jogos do amor, quando um favor pode também parecer uma defesa. O amor mesmo devia ter toda sorte de limites que deviam ao mesmo tempo incitar a franqueá-los, de modo que tu habitavas a planta baixa, onde tinhas tua biblioteca, teu bilhar, tua sala de estar, de jantar e dormitório. E tua mulher ocupava o primeiro piso, onde se encontrava vosso torral conjugal, um amplo quarto com banheiros, um de cada lado. Nada devia recordar que estáveis casados. E não obstante, o ambiente devia ser tal que nenhum solteiro poderia estar instalado desse modo. Ignoráveis vossas ocupações recíprocas, e isso não para estar ociosos ou para esquecerdes um do outro, mas sim para imprimir o máximo valor a cada contato, para afastar o instante mortal em que, encontrando-se vossos olhos, sentisseis tédio. Não passearíeis com o passo lento e solene dos esposos de braços dados. Por muito tempo ainda, jovem e namorado, tu seguirias de tua janela seu ir e vir pelo jardim, buscando-a com os olhos e consumindo-te com a contemplação de sua imagem quando ela tivesse desaparecido. Deslizarias atrás dela. Às vezes, inclusive, ela se apoiaria em teu braço, porque tem sua beleza esses hábitos consagrados no mundo e que expressam um sentimento preciso. Dar-lhe-ias o braço para render-te a beleza desse costume e, em meio às zombarias, para passearem como verdadeiros esposos. E não terminarei eu de dizer-te os preciosos refinamentos de teu fértil cérebro nessa suntuosidade oriental, que já me fadiga,
e que me faz desejar a volta aos 3 pequenos cômodos que rechaças tão orgulhosamente. Se de qualquer maneira houvesse alguma beleza estética em todo esse quadro, deveríamos buscá-la no pudor amoroso que deixas adivinhar, e também em teu empenho em não considerar nunca a amada como definitivamente conquistada, e sim que deve ser conquistada sem cessar. Em si, esse último ponto é justo e verdadeiro. Porém, não te propões a cumpri-lo de modo algum com a seriedade própria do erótico, de modo que tampouco essa questão está resolvida. Aferrar-te-ás sempre ao imediato como tal, por uma determinação de ordem natural, sem poder permitir-lhe que se lhe transfigure em uma consciência comum, porque isso é o que eu chamava há um momento a franqueza e a vida a descoberto. Temes que, uma vez dissipado o mistério, desapareça também o amor. Creio, pelo contrário, que o amor somente começa quando o mistério se dissipa. Temes que não se saiba bem o que se ama, e tens o incomensurável por um fator de importância absoluta. Entendo, em troca, que para amá-la verdadeiramente é preciso saber o que se ama. Acrescenta que lhe falta a toda a tua aventura uma bênção, posto que ignoras as adversidades. E como essa carência é lamentável, também é boa, pois se quisesses realmente conduzir alguém segundo tua teoria, não será conforme a verdade. Voltemos, pois, à vida real. Ao insistir em que as adversidades são inerentes ao estado conjugal, não pretendo, por certo, que tenhas direito de ver o matrimônio como uma escola de contratempos. Como demonstrei, a resignação implicada na resolução comporta o reconhecimento de possíveis adversidades, sem que estas tenham tomado forma precisa ou um caráter angustioso, posto que, pelo contrário, a resolução as supera. Ajunta-se a isso que a adversidade não é vista por fora, e sim por dentro, em sua reflexão sobre o indivíduo, a qual pertence a história comum do amor conjugal. O mistério, como vimos, chega a ser uma contradição quando não envolve alguma coisa misteriosa, e há uma puerilidade quando o que encerra não consiste senão em devaneios amorosos. É preciso que o amor tenha verdadeiramente o coração aberto para que nos torne eloquentes num sentido muito mais profundo do que se diz comumente do amor, posto que também o sedutor possa ser eloquente. É preciso que o indivíduo tenha levado tudo à consciência comum, para que o mistério ganhe força, vida e sentido. Porém, é preciso para isso executar uma ação decisiva e coragem para tanto, ou o amor conjugal cai no precipício, porque com esse ato mostramos que amamos outro ser e não a nós mesmos. E como demonstrá-lo, se não provando que vivemos para o outro? Porém, como se vive para isso, se não provando que não se vive para si mesmo? Enquanto viver para si é, por assim dizer, a fórmula mais geral do mistério que possui a vida individual quando se mantém cerrada sobre si mesma, amar é entregar-se. Porém, a entrega não é possível, senão quando se sai de si mesmo. Como seria compatível, pois, com o desdobramento sobre si, quando pretende-se continuar fechado em si mesmo? Enquanto viver para si é, por assim dizer, a fórmula mais geral do mistério que possui a vida individual quando se mantém cerrada sobre si mesma, amar é entregar-se. Porém,
A entrega não é possível senão quando se sai de si mesmo. E como seria compatível, pois, com o desdobramento sobre si, quando pretende-se continuar fechado em si mesmo? Manifestando-se desta forma, sai-se perdendo, dizes. Entendo-te perfeitamente. Sai-se perdendo quando se tira a vantagem de se fazer de misterioso. Porém, se quisesses ser lógico, deverias ir muito mais longe e desaconselhar não só o matrimônio, como toda a aproximação. E observe então a que se reduziriam as comunicações telegráficas de teu cérebro profundo. A leitura mais interessante é aquela em que o leitor é, em certa medida, criador. A leitura mais interessante é aquela em que o leitor é, em certa medida, criador. Do mesmo modo, a verdadeira arte de amar consiste em produzir à distância uma impressão perigosa para a interessada, pelo fato de que, não tendo de que criar seu objeto, o outro, ela se enamore de sua criação, de seu ato criativo. Porém, esse procedimento, longe de ser o amor, nada mais é que a frivolidade da sedução. Em troca, o que ama perde-se no outro, porém, perdendo-se e esquecendo-se, se manifesta o outro. Esquecendo-se de si mesmo, converte-se em pensamento do outro. O que ama não deseja ser confundido com outro, nem com vantagem nem com detrimento seu, e faltando esse respeito por si mesmo e pelo ser amado, não se ama. De modo que o mistério tem razão, geralmente, em uma intimidade sem importância, na qual pretende-se acrescentar um palmo à sua altura. Crê-se geralmente que essa humilhação do amor não se encontra senão nas novelas e comédias, ou deve ser classificada entre os enganos e os convencionalismos do dia das bodas. Porém, não é assim. É uma educadora de todos os instantes. Educa-nos em lições verdadeiras e proveitosas, cada vez que queremos medir o amor com outra coisa que consigo mesmo. Ainda quando o ser mais insignificante do mundo ame o espírito melhor dotado, este último, se a verdade habita nele, sentiria que todos os seus dons deixam, sem dúvida, um abismo aberto, e que a única maneira para ele de satisfazer a exigência que implica o amor de que é objeto consiste em responder a esse amor. Não esqueçamos nunca de que não se pode operar com grandezas heterogêneas. O que sentiu verdadeiramente tal coisa, este verdadeiramente amou, e certamente não temeu tampouco despojar dessas vantagens sem valor para ele, pelo menos como tais. É míster haver-se empobrecido no mundo para conquistar a certeza de possuir o verdadeiro bem. É preciso havê-lo perdido todo para poder ganhá-lo todo. Proclamo, pois, como Fénelon, crê no amor, que quer tudo e tudo dá. Crê no amor, que quer tudo e tudo dá. E é, na verdade, um maravilhoso sentimento que nos exalta e que é capaz de nos brindar com uma indizível felicidade, essa de deixar que todas aquelas vantagens de detalhe empalideçam e se esfumem, como fantasma, ante o poderio infinito do amor. É uma operação tão bela no instante infinito em que se cumpre, como o é a sucessão. E nesta é agradável estender a mão para apagar o tempo. Direi ainda mais, que no amor verdadeiro, o verdadeiro entusiasmo dessa extinção do próprio eu consiste em desejar o mundo inteiro,
não para ser feliz com ele, e sim para fazer dele uma distração a mais nos passatempos do amor. E verdadeiramente, quando abrimos a porta aos detalhes de ordem infinita, somos igualmente bobos e ridículos se pretendemos ser amados por ter a melhor inteligência, o maior talento, porque sejamos o artista mais genial da época ou usemos a mais bela barba. Sem dúvida, e é natural, essas expressões e esses sentimentos pertencem igualmente à paixão, e somente a assombrosa inconstância de que sempre te jactas me obriga a tocar nesse ponto. A paixão é capaz de desejar com um patos sobrenatural. Porém, esse desejo se reduz facilmente a um se condicional, vazio de conteúdo. E nossa vida não é tão paradisíaca como para outorgar o Senhor o mundo inteiro a cada par, para que governe a sua vontade. O amor conjugal está mais bem informado. Ele não se move para fora, e sim para dentro. Ali se vê logo em presença de um vasto mundo. Porém, reconhece também que cada submetimento de seu eu, por mais fraco que seja, somente pode ser medido pelo infinito do amor. E apesar da ideia dolorosa de tantos obstáculos por vencer, tem-se também a coragem de sustentar essa luta. Tem-se até a audácia de emular seus paradoxos. E não chega quase a alegrar-se de o pecado haver entrado no mundo? E emprega a mesma audácia, porém em outro sentido, posto que tem a coragem de resolver os paradoxos. Pois se o amor conjugal sabe, como a paixão, que todos esses obstáculos se superam no momento infinito do amor, sabe igualmente, e este é o seu momento histórico, que tal vitória deve ser alcançada e não dada por si mesma. Ela não se dá por si mesma. E que essa luta é um jogo, assim como o jogo, sendo luta, é jogo. Assim a batalha no Valhalla, que era um combate de vida ou de morte, e sem dúvida um jogo, posto que os adversários se revezavam continuamente, rejuvenescidos pela morte. Sabe, ademais, que essa esgrima não é um duelo arbitrariamente decidido, e sim um combate livre sob os auspícios divinos, e não sente necessidade alguma de amar mais de um ser, encontrando a sua felicidade em amar uma só pessoa, e nenhuma necessidade de amar mais de uma vez, porque encontra nesse único amor toda a eternidade. Queres tu dizer-me que a esse amor sem mistério falta beleza? Que não poderia enfrentar o tempo e está necessariamente condenado a fundir-se na rotina diária? Crês que o fastio alcançar-te-ia logo, como se o amor conjugal não tivesse uma substância eterna, da qual nunca se cansa, e que admiramos sempre sem cessar, ora com beijos e com devaneios, ora com angústia e temor? Ah, dizes, se é assim, deve-se renunciar a todas essas pequenas gentilezas e surpresas. Não me parece de modo algum necessário que as abandonem, porque não pretendo que o amor conjugal tenha que estar sempre boquiaberto, e nem sequer falar em sonhos. Pelo contrário, todas essas gentilezas e surpresas não têm sentido senão quando se acompanham de uma total franqueza, porque nela, na segurança e confiança que oferece, adquirem esses intermédios todo o seu relevo.
Se cremos, porém, que a natureza do amor e sua verdadeira felicidade consistem em uma sucessão de pequenas surpresas, se pensarmos que a beleza no adereço e miserável refinamento na inquietude com que uma pessoa espera a todo momento ver surgir uma surpresa, ou as prepara para si mesma, permita-me decidir que essa atitude carece por completo de beleza. E acrescentarei que é mau sinal quando um matrimônio não pode mostrar mais troféus que uma secrétaire atulhada de bombons, de taças, de chinelos bordados e outras gentilezas preciosas.